o meu lugar de fala, né, é a partir da Auditoria Cidadã. Nós temos feito um grande debate em torno da reforma administrativa, que sequer poderia ser chamada de reforma administrativa, porque essa PEC 32 não é uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa, para ser chamada de reforma administrativa, teria que ter havido um amplo debate para dizer onde é que precisa reformar, e reformar no sentido de melhorar, de buscar soluções, de buscar onde precisa realmente ser alterado o modo de funcionamento da administração pública. O que está por trás dessa PEC 32 é uma reforma ideológica, não uma reforma administrativa. É uma modificação do papel do Estado. E isso tem uma ideologia por trás, que é uma ideologia que a gente já está vendo na prática, que é um Estado mínimo para os serviços públicos, para o atendimento às necessidades sociais, para o investimento em vida digna e desenvolvimento socioeconômico de um lado. Isso aí é Estado mínimo. Nós não temos tido investimento nenhum no nosso desenvolvimento socioeconômico. O Brasil está andando para trás. Nós não temos tido o devido investimento nos direitos sociais, haja vista que no orçamento aprovado perde recursos em relação a 2020, e em 2020 a educação já tinha perdido mais de 6 bilhões de reais em relação a 2019. Como que o país vai progredir desse jeito? Agora, olha o que está indo para o gasto financeiro com a chamada dívida pública, que é o que está por trás desse desmonte do Estado. A PEC 32 vem na esteira da PEC 186, que já foi aprovada, que já é emenda constitucional 109. O que a emenda constitucional 109 fez? Colocou o privilégio da dívida na Constituição, obrigou União, estados e municípios a fazer ajuste fiscal, política recessiva, contrário do que deveríamos estar fazendo. Para quê? Para que sobre mais dinheiro para pagar a chamada dívida. E várias julgadas estão por trás dessa dívida, inclusive a live de hoje, às 19 horas, da Auditoria Cidadã, vai ser sobre as julgadas e os mecanismos da dívida pública. Quem quiser pode assistir, porque aqui eu vou ter que resumir e focar na questão da reforma, não é? Então, primeiro ponto que eu gostaria de contribuir para o debate é que essa proposta de PEC 32, ela tem uma ideologia. E essa ideologia está explícita, por exemplo, na modificação que ela faz no artigo 37 da Constituição. O artigo 37 trata dos princípios da administração pública. Essa PEC 32 coloca vários princípios ali. Um deles é o princípio da subsidiariedade, julgando o Estado para um papel subalterno em relação ao mercado. O Estado deixa de ser o carro-chefe do serviço público e passa a atuar nas sobras, onde o setor privado não tiver interesse em atuar. E qual que é a gênese dessa contra-reforma? De onde veio essa ideia? Ela vem, está inclusive lá explícito na exposição de motivos, de 2 estudos feitos pelo Banco Mundial. 2 estudos encomendados ao Banco Mundial, repletos de erros de análise, repletos de erros de dados. Na carta aberta que a Auditoria Cidadã teve a iniciativa de fazer e contou com a colaboração e o apoio de mais de 120 entidades da sociedade, inclusive a CSB é uma das signatárias da carta, nós desmontamos vários erros do Banco Mundial, que começa falando que o gasto público, o orçamento brasileiro, está engessado.
nos gastos com pessoal e previdência. Para chegar nessa... Como que eles olham para o orçamento? Eles apagam o gasto com a dívida, que simplesmente, em âmbito federal, é o maior gasto. Então, eles escondem o gasto com a dívida e mostram um gráfico aleijado, né? Quer dizer, sem um pedaço, sem a maior fatia, e falam que o negócio está engessado com os gastos com pessoal e previdência, o que é uma grande mentira. Em segundo lugar, o Banco Mundial ele cita lá 2 décadas e fala que o Brasil gasta muito mal. E o que aconteceu nas 2 décadas que o Banco Mundial analisa, até 2015? Foram 2 décadas, de 1995 a 2015, nas quais nós produzimos superávit primário acumulado de R$1 trilhão. Então, peraí. Olha só a incoerência. Ao mesmo tempo que o Banco Mundial fala que a culpa está no serviço público, ele fala que o Brasil gasta muito mal, e se referindo ao gasto com serviço público e previdência. Só que esse gasto, nas 2 décadas que ele cita, não foi o gasto responsável pelo rombo das contas públicas. Pelo contrário, houve superávit primário, mas houve déficit nominal. O que é isso? Superávit primário significa que tudo que nós arrecadamos, com tributos principalmente, foi mais do que suficiente, sobrou R$1 trilhão nesses 20 anos, foi mais do que suficiente para pagar todos os gastos com servidores públicos de todos os poderes e a manutenção do Estado e todos os serviços prestados à população. Pagando tudo isso, ainda sobrou R$1 trilhão. Então, não é aí, na estrutura do Estado ou nos serviços prestados à população, que estaria o problema. O problema, nesses 20 anos, que o Banco Mundial fala que gastamos mal com pessoal e previdência, nós gastamos mal foi com os mecanismos que geram dívida pública, principalmente os mecanismos operados pelo Banco Central com a sua política monetária suicida. Então, esse ponto, eu acho que é uma das principais contribuições que a Auditoria Cidadã pode trazer para esse debate. Porque os servidores públicos do Brasil precisam compreender como o Banco Central vem consumindo recursos públicos, por exemplo, para remunerar... Em 10 anos, o Tesouro Nacional gastou quase 3 trilhões, se computarmos os títulos da dívida pública doados pelo Tesouro ao Banco Central. O Tesouro doa, gente, títulos ao Banco Central, para o Banco Central fazer sua política monetária. Doa. O Banco Central não paga por esses títulos. O Tesouro doa de presente. E o Tesouro ainda paga juros ao Banco Central sobre esses títulos que ele doa. E o que o Banco Central faz com esses títulos? Troca com os bancos nas chamadas operações compromissadas, que chegaram ano passado, em setembro, a 1 trilhão e 700 bilhões em alguns dias, superaram 1 trilhão e 700 bilhões, cerca de 1/4 do PIB, a nossa moeda esterilizada no Banco Central, rendendo juros para os bancos, gerando escassez de moeda no mercado, empurrando o juro para as alturas, o juro de mercado. A Selic estava 2%, mas o juro do mercado explodiu. E o que aconteceu? Milhares e milhares de empresas, principalmente as pequenas, que dependem de acesso a crédito para capital de giro, quebraram, agravando ainda mais a crise durante a pandemia. Então, essa política monetária do Banco Central,
é que tem sido responsável pelos déficits nominais, que é o rombo das contas públicas, tem sido responsável por fabricação de crise, tem sido responsável por consumir uma quantidade enorme de recursos com a desculpa de controlar a inflação, enxugar a moeda para controlar a inflação. E o que está produzindo inflação no Brasil? Aumento da gasolina, de todos os combustíveis, por causa de outro motivo, por causa da política de preço da Petrobras, na qual o Banco Central não apita. Outro motivo do aumento da inflação, aumento do preço de alimentos. Também o Banco Central não apita aí. E aí? Ele deveria controlar o câmbio, mas também não controla. Fica vendendo contrato de swap cambial, que é um incentivo à especulação com o câmbio. Então, gente, nós estamos submetidos a um conjunto de mecanismos operados pelo Banco Central que estão enterrando a economia brasileira. Esse é o nosso problema. E aí, quando a economia não funciona, não tem arrecadação tributária. Os orçamentos públicos ficam restritos e a prioridade da dívida está garantida, né? Sempre esteve. Agora, então, com a PEC 186, está na Constituição. E aí, tem que pagar a dívida? De onde vai tirar? Vem essa PEC 32 para desmontar o Estado e, ao mesmo tempo, fazer muitos negócios. Porque essa PEC abre possibilidade para privatizar, para compartilhar todo e qualquer serviço público com a iniciativa privada. Isso está lá no artigo 37A da PEC, tá? Ela está cheia de erros. Outro erro do Banco Mundial é que o salário de servidor público aqui é alto demais, inclusive o Banco Mundial comete um deslize e fala em prêmios salariais excessivamente altos. Usa terminologia que nem existe aqui no Brasil. Existe prêmio salarial aqui no Brasil, gente? Alguém já ouviu falar nisso? Ele usa terminologia que nem existe aqui, o que é uma grande mentira. Apenas um grupo muito restrito de carreiras tem um salário melhor. E aquela elite mesmo do judiciário e do legislativo está fora da PEC, que são os juízes, os deputados, esses estão fora da PEC. Então, erra ao dizer que salário é alto, erra ao dizer que tem excesso de servidores. Na carta aberta, a gente desmonta isso tanto em relação a comparativo internacional, nós fizemos o comparativo com dados da OCDE e fizemos também o levantamento dos dados do boletim de pessoal do próprio governo, desmontando essas mentiras. O que está por trás dessa PEC, então, gente, é a modificação do papel do Estado, porque as justificativas para essa PEC não se sustentam. Eu já falei dessa modificação do papel ali no princípio da subsidiariedade. Nós estamos com o risco de compartilhamento de todo e qualquer serviço público com a iniciativa privada, como está lá no artigo 37A. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto, porque tem muita gente ainda iludida, achando que essa PEC não atinge os atuais. Claro que atinge, gente. Pois se vai poder compartilhar, vão ter pessoas terceirizadas, não concursadas, exercendo ali a mesma atividade, ganhando muito menos. O segundo passo vai ser colocar carreiras em extinção, como nós já vimos anteriormente no serviço público. E ao colocar carreiras em extinção, vocês sabem o que acontece. Primeiro, acaba com paridade, né? Então, até quem é aposentado, está achando que está tranquilo, você vai ter paridade com o quê? Se a carreira foi extinta. Não é? Então, é uma série de consequências gravíssimas que estão por trás desse compartilhamento, tá? Que é um risco também para a própria sociedade que vai receber serviço público. Em relação a isso, eu gosto de lembrar de quando a Petrobras
numa das administrações anteriores, irresponsavelmente, abriu para participação de terceirizados qualificados. Vocês se lembram que uma das plataformas afundou? Vocês se lembram daquilo? Justamente num dia que equipe de terceirizados estava em alto mar. Afundaram uma plataforma. Qual é a consequência disso? Imaginem isso no serviço público globalmente. Pessoas despreparadas, não é? E os negócios, ao abrir para privatizar, por isso que essa PEC está sendo chamada de PEC da rachadinha. Virão muitos negócios com essa questão da privatização, abrindo para o setor privado explorar, não é? E sem a devida responsabilidade com a contratação de pessoas qualificadas, sem o comprometimento com o Estado. Um exemplo que eu gosto de dar, bem recente, para representar isso, é, por exemplo, a decisão da Anvisa de autorizar uso emergencial de vacinas diante do agravamento da pandemia. Todo mundo já tinha visto o presidente da República várias vezes declarar que era contra a vacina, que não ia tomar vacina, que etc. Todo mundo viu as declarações dele. Vocês acham que se a Anvisa já tivesse sido privatizada, nós teríamos ali empregados tomando uma decisão, uma autorização contrária à vontade expressa publicamente pelo presidente da República? Provavelmente não. Ficariam com receio de perderem os seus cargos. Então, isso, a gente pode passar esse exemplo para as diversas categorias, nos diversos exemplos de serviço público responsável. Outra mentira dessa PEC é que ela iria economizar com gasto público. Não é isso que a gente vê quando acontece uma privatização ou terceirização. O que acontece ou é a entrega daquele setor para ser explorado de forma privada, e aí o público vai ter que pagar pelo serviço, e pagar caro, porque setor privado visa lucro, ou o próprio setor público terceiriza e paga para empresas executarem aquele serviço. Nesse quesito, eu vou dar o exemplo das UTIs no estado de Mato Grosso, o link está até lá na carta aberta. O estado de Mato Grosso terceirizou a administração, o gerenciamento das UTIs, dos hospitais públicos do estado. O que aconteceu? O Estado paga um valor altíssimo para uma empresa privada executar aquele gerenciamento das UTIs terceirizadas no estado de Mato Grosso. 100% de óbitos. Nenhuma pessoa internada nas UTIs terceirizadas do estado do Mato Grosso sai vivo, recupera. Nenhuma. Está tendo até investigação do Ministério Público lá por causa disso, porque que fatalidade, né? Nenhuma pessoa recupera? Como assim? Ou será que, para garantir o lucro, essa empresa deixa de fazer determinados procedimentos caros, que seriam necessários para salvar a vida das pessoas? Não sabemos. Por isso que está tendo investigação. Então, gente, eu parabenizo a CSB por pautar o debate, porque eu sei que a CSB tem tanto sindicatos de servidores públicos como privados. Nesse ponto, não são somente os servidores públicos que levam prejuízo, não. A sociedade que demanda o serviço público está perdendo muito com essa PEC, se ela for aprovada. Tá? Outro ponto ainda, eu não sei como é que está a minha questão do tempo, Paulo. Nós já passamos um pouquinho do limite. Se a professora pudesse concluir, até para que a gente possa também entrar para as perguntas, mas fique à vontade para concluir. Eu vou muito rápido e colocar só mais 2 pontinhos que eu acho muito importantes, não podem deixar de ser falados. Tranquilo.
a questão de chefias poderem ser ocupadas por qualquer pessoa que não faça parte da carreira. Imaginem, gente, fiscalização da Receita Federal chefiada por uma pessoa que não seja auditor fiscal, que não tenha qualificação. Pode ser até um empresário, pode ser até um sonegador chefiando fiscalização. E outra coisa, essa PEC dá poderes de império para o presidente da República, que com um decreto, com uma canetada, poderá extinguir órgãos como o IBAMA, como a Fiocruz, universidades. Não é possível. A monarquia ficou para trás há muito tempo, não é? Então, os danos à sociedade são imensos e o rombo das contas públicas não está nem nunca esteve no gasto com servidores públicos que sustentam o Estado e prestam serviços à sociedade. O rombo está nos mecanismos da chamada dívida pública, principalmente nos mecanismos operados pelo Banco Central. É isso, Paulo. Muito grata pela oportunidade. Fico à disposição para algumas perguntas. Fotorelli, pergunta, gostaria de saber da metodologia da auditoria cidadã da dívida em apurar o sistema da dívida. Qual a metodologia? E pergunta também se a auditoria cidadã da dívida ainda mantém a suspensão do pagamento da dívida como solução para o problema, se essas duas condições ainda estão colocadas. Por favor. Sim, Paulo, muito grata, né? Grata quem fez a pergunta. Gente, a auditoria da dívida, em primeiro lugar, deveria ser rotina, não é? O nosso movimento só existe porque a Constituição não tem sido cumprida. O artigo 26 do ADCT está lá desde 1988 e aquela auditoria prevista lá até hoje não foi realizada. O nosso movimento nasceu no ano 2000 e a metodologia, respondendo aí a pergunta que a gente tem usado, é a investigação direta dos documentos originais da dívida. A gente vai diretamente nos contratos, nos acordos. A gente não fica pesquisando em literatura, por mais importantes que sejam as literaturas, tá? Não estou desqualificando, não, estou distinguindo os caminhos, são caminhos distintos. Um caminho é você seguir por livros de pessoas, não é, que têm uma opinião. Outro caminho é ir no documento fonte. O que diz aquele documento? Quais as cláusulas daquele documento? Quais as condições? Então, o caminho da auditoria cidadã, a metodologia é essa. Então, nessa metodologia, nós chegamos à conclusão de que a maior parte da dívida pública ela decorre de mecanismos financeiros sem contrapartida alguma. Aquilo que a maioria das pessoas pensam, que a dívida decorre do recebimento de um dinheiro que foi empregado em investimentos, isso é gota d'água no oceano da dívida. O próprio Tribunal de Contas da União, em audiência pública ao Senado Federal em 2019, declarou com todas as letras, o vídeo está lá na página da Auditoria Cidadã, que a dívida não tem servido para investimentos no Brasil. Então, espera aí. Se não tem servido para investimentos, ela tem servido para quê? Um dos mecanismos é exatamente a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Aquela que eu falei que em 10 anos custou 3 trilhões. Praticamente a metade da dívida interna que está aí. Então, esses mecanismos é que têm que ser investigados numa auditoria para a gente separar. A auditoria vai separar o que é dívida e o que são esses mecanismos ilegítimos que usurpam do instrumento de endividamento público, que se transformou num mecanismo de transferência de recurso público, principalmente para o setor financeiro. Essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, por exemplo, que é o mais escandaloso de todos, porque é um mecanismo que não se resume ao dano provocado à dívida pública. Ele vai muito além. Porque para remunerar essa sobra de caixa, que sobra de caixa é essa? É o dinheiro de toda a população que está depositado em banco.
quando eu falo toda a população, aos órgãos públicos. Então, gente, não é nem dinheiro do banco, é dinheiro da sociedade, que está nos bancos. Os bancos deveriam separar apenas o compulsório obrigatório, que eles não podem emprestar, o resto, eles deveriam emprestar para a sociedade, retornando esse dinheiro que é da sociedade para ela, a juro baixo. Aí que está o problema. Aqui no Brasil, se pratica a taxa de juro de mercado mais elevada do planeta. Por quê? Porque o Banco Central remunera a sobra de caixa dos bancos. Na Europa, o Banco Central Europeu criou um mecanismo inverso. O banco que coloca sua sobra de caixa no Banco Central Europeu paga, perde dinheiro. Por que o Banco Central Europeu fez isso? Para obrigar os bancos a emprestar juro baixo. E é isso que está acontecendo. Por isso que a crise econômica no Brasil está sendo mais grave do que em outros países, porque esses mecanismos do Banco Central geram dívida e provocam danos ao orçamento e danos a toda a economia. Nossa luta é auditoria. Essa suspensão do pagamento foi uma petição específica que nós fizemos quando foi instalada a pandemia. Por quê? Pandemia, necessidade de investimentos na saúde, na assistência, nas pesquisas, etc. Quem vive de juros pode esperar. Quem precisa da saúde, como agora tem aí, fila para leitos, não tem gente para atender, não tem leitos. Nós estamos falando de vidas. Então, nós fizemos uma petição pública para suspender o pagamento da dívida, para destinar os recursos para minorar os danos da pandemia. Essa petição foi parcialmente atendida. O Supremo Tribunal Federal decretou a suspensão da dívida dos estados com a União. Mas a dívida federal, o que aconteceu? O que o governo federal fez? Enviou a PEC 10, proposta de emenda constitucional número 10, que virou emenda 106, autorizando emitir título para pagar juros da dívida. Então, a dívida explodiu ano passado, não foi por causa dos gastos da pandemia, não. Foi porque autorizaram emitir título para pagar dívida e outras coisas mais, né? Autorizaram também o Banco Central comprar papel sem limite. Então, é mais um mecanismo operado pelo Banco Central. A contribuição que a Auditoria Cidadã dá para esse debate é mostrar esses mecanismos que usurpam da dívida pública, porque a dívida pública deveria ser um instrumento importante para o Estado, deveria ser um instrumento através do qual o Estado acessa recursos para investir em áreas essenciais. Mas, como diz o próprio TCU, não está funcionando assim. Então, essa denúncia, não é, que a gente faz, e não é uma denúncia leviana, é uma denúncia a partir do estudo de tudo que nós já tivemos acesso até hoje, inclusive através da CPI da dívida realizada no Congresso em 2009, 2010, que nós assessoramos. Né? Então, a partir da análise desses documentos, é que a gente reivindica a realização da auditoria oficial para separar esses mecanismos que não significam dívida, e esse sim, isso aí tem que ser anulado, porque isso aí nem é dívida, tá? São vários mecanismos. Hoje, mais tarde, na live, eu vou falar disso aí. Eu convido quem estiver interessado para participar, às 19 horas, no YouTube da Auditoria Cidadã, da dívida. E, nesse momento, eu agradeço a todos da CSB que organizam esse importante debate, não é? Para esclarecer a sociedade que, de fato, o servidor público está perdendo carreira, está perdendo estabilidade, está perdendo muita coisa, mas quem está perdendo mais com essa PEC 32, se ela vier a ser aprovada, será a sociedade brasileira, né? Como disse o Nelson muito bem, o que teria sido do povo brasileiro, né, Nelson, se
o SUS não estivesse funcionando. Cadê o mercado na hora da pandemia? Se não fosse o SUS, nós estaríamos diante de uma tragédia infinitamente maior. Então, a sociedade não pode abrir mão da garantia de serviços públicos universais, gratuitos, como prevê a Constituição, e se essa PEC for aprovada, é isso que vai estar em risco.